Em meio a tantos contratempos políticos, tragédias que vêm acontecendo até recentemente, eu me deparei com esse livro, A Mente Trágica, e esse assunto me interessou muito. Porque eu não sou muito ambientada nos detalhes que acontecem no mundo afora, tanto político quanto de guerra. Então, como esse livro é curtinho, eu solicitei pra Fala pra poder, ter uma contextualizada melhor. E esse título, A Mente Trágica, me chamou muito a atenção. Porém, se você quer entender de geopolítica, não é o livro ideal, tá? Esse livro ele vai trazer uma análise filosófica sobre As atitudes, os comportamentos e as consequências de decisões e de comportamentos de gestores na política. isso que acaba muitas vezes resultando em guerra. Então o autor ele começa a dissertar lá na Grécia Antiga, tá? Lá nos primórdios da democracia, e ele começa a dar exemplos de tragédias que aconteceram por falta de pessimismo, vamos falar assim, pessimismo por parte dos gestores. E ele vai fazer uma análise filosófica sobre isso. E quando a gente fala sobre pessimismo dos gestores, eu acho que a gente sempre tem que estar preparado para Uma tragédia. uma tragédia, exatamente. Por isso que ele diz a mente trágica. Quando você tem um plano a executar, você tem que pensar na tragédia que vai resultar. Porque vai resultar numa tragédia, numa consequência. Eu sou bem pessimista nesse sentido. Então eu acho que... Eu no meu trabalho, na minha vida, eu acho que sempre levei isso. Então não foi uma novidade que eu li. Se você vai viajar, você tem que fazer uma preventiva no carro. Porque você tem que se preparar para a possibilidade de que acontece algum... de carro quebre. Ou de ter um seguro no carro. Por quê? Porque você pode ficar na mão. Ou acontecer um acidente, ou você ficar com o carro na rodovia quebrada. Então... você está sendo pessimista nesse caso e você está prevendo e traçando uma estratégia para que, se você ficar na mão, você tem uma opção, um segundo plano aí. Eu dei o exemplo do carro, mas se estende a inúmeros exemplos na nossa vida. Ninguém quer morrer, mas todo mundo tem que pagar uns plano funerário, porque na hora que morre... Agora, voltando para a geopolítica, né? O autor, ele é americano, então... eu queria observar se ele estava tendo uma... visão ampla, abrangente, né? Exatamente. Ou ele estava tendo uma visão americana. Então, mas um ponto que eu acho que demonstra que não somente americano foi que no começo do livro, para explicar para vocês, o autor ele presenciou alguns momentos, Sim. alguns fatos históricos. Inclusive, eu não sei se você lembra dessa parte, que ele tinha uma visão em relação... Não sei se foi a Segunda Guerra Mundial... Não, o Afeganistão. Do Afeganistão. Não, Iraque. Ele tinha uma visão em relação à guerra do Iraque. Isso, e depois ele mudou. Depois que ele viu, passou alguns anos, ele falou que se sente envergonhado e se arrepende do modo que ele via antes, devido às consequências, né? Exatamente. Porque ele passou algum tempo lá no Iraque, então ele estava ali dentro, ele tinha uma visão, mas depois que ele saiu, que teve as consequências que a gente acompanhou, que a gente sabe até hoje, ele sente vergonha por ter meio que, apoiado, estado a favor, vamos dizer assim. Lembra disso? Com certeza. Eu acho que foi um ponto muito marcante. E ele reforça a ideia de que a gente tem que buscar muito conhecimento, porque a gente absorve hoje muitas informações. A pessoa que traz essas informações talvez traz com uma ideologia diferente e você acaba sendo doutrinado por aquela ideologia. Eu não citei isso no livro, tá? Mas é um comentário da minha parte aí. E eu acho que merece, assim, um cuidado quando a gente quer tomar um lado em uma história. Fala sobre o bem contra o mal e o bem contra o bem. Não necessariamente tem que ter um lado mal. Se há uma guerra, tem que ter um lado mal. Pode existir dois bens diferentes. E o seu bem. Exatamente. Claro que o outro oposto vai ver o mal, mas os dois podem ser bem na visão. Agora, é claro que quem está de fora vai tentar encontrar um lado. Por quê? Porque pessoas estão morrendo. E você vai encontrar um lado de acordo com a sua ideologia, de acordo com os seus valores. Mas não quer dizer que a Gláucia ou eu esteja errado ou que nós somos maus. Até porque isso é baseado em cultura, em valores. Eu até complemento com um exemplo bem bacana, né? Que é uma questão cultural, também pode exemplificar duas formas de ser bom. Eu posso dar exemplo de eu dar um presente para Gláucia e a minha expectativa em relação ao presente dela. Eu posso ter expectativa de que ela abra, que ela demonstre um agrado, uma satisfação por receber, ou eu posso ter expectativa de que ela não abra esse presente e ela me dê atenção e que ela não se mostre uma pessoa entristeçida. E a Gláucia recebendo esse presente, ela pode ter a mesma visão. Eu abro ou não abro? Tá, e ela pode tomar uma atitude que eu interprete como errada e
ela é má por isso? Ela é interesseira por conta disso? Mas realmente é uma dúvida que acho que todo mundo que recebe presente fica. Eu, a maioria das vezes, assim, depende, eu deixo pra abrir depois, por vergonha minha mesmo, timidez. Mas e se a outra pessoa do lado queria ver minha reação? A maioria das vezes eu deixo pra abrir depois. Eu dou só uma olhadinha na sacola. Você realmente é uma pessoa snob. É que eu fico com vergonha. Tá vendo? É exatamente isso que a gente cultural. tá falando. Será que todos os conflitos na geopolítica, eles estão atrelados ao bem e ao mal? Ou será que existem questões culturais e valores que não estão sendo pautados aí? Então, você tem que ter a mente trágica de pensar como que é aquela cultura, como que você vai ser interpretado naquela cultura. Poxa, se a gente vai lidar com um rei, com uma rainha, tem toda uma regra de etiqueta. E um ponto interessante que o livro também ressalta é que como questões geopolíticas, decisões erradas, por falta de você ter a mente trágica, teve como consequência anarquias, sistemas sem organização, sem liderança. E ele citou qual exemplo, Glaucio, que você ressaltou para mim agora há pouco? Após os Romanov, né? Após os Romanov. Ficou um tempo, um ano mais ou menos, sem liderança, o povo ficou perdido, porque ninguém sabe, né, o que faz, para onde que vai, até o próximo... Já foi quando perdeu... O Romanov era o quê? O czar, né? Perdeu o czarismo. Não tem mais isso. Então ficou o povo perdido. Não tinha um regime, não tinha um plano para substituir aquele regime. Embora a Rússia até que posteriormente conseguiu, né, após muito custo aí. Mais ou menos. Depois entrou Stalin. Muito custo. Mas a gente também tem o exemplo do Iraque, com a queda do Saddam Hussein. E eu acredito que do Afeganistão também, com o Talibã. O Afeganistão eu não tenho um conhecimento muito profundo. Eu não sei com os livros do Khalid Hossein que eu li. E outros, mas eu acho que também se encaixam nesse tipo de avaliação. E o bom de ler esse livro, nesse momento atual, esse ano, é que ele contextualizou com a guerra que está tendo na Ucrânia. Guerra não, operação militar. Contém ironia. Ele traz autores muito conhecidos, como Shakespeare, ele cita bastante, Sófocles, que inclusive eu tenho um livro dele, ainda não li, mas fiquei muito curiosa depois que ele citou bastante. Uhum. Ele faz bastante comparações, né, de autores assim. Gregos, principalmente, é que gregos eu não conheço tanto. Interessante quando a gente vai lendo livros como esse, embora seja um assunto totalmente distinto, é uma bagagem muito bacana para você carregar sobre geopolítica, sobre Shakespeare. É muito trágico, a gente... É o rei da tragédia, né? Então, por isso eu acho que é muito válido a presença e a citação de Shakespeare em vários momentos dessa obra, né? Mas, falando de bagagem, né, e a gente estava falando agora da guerra da Ucrânia, a gente também consegue aí se contextualizar com outros livros, né? A gente pega 1984, a Revolução dos Bichos, que teve como base a sua escrita exatamente um momento político russo. Depois a gente vem para o futuro e a gente percebe os mesmos comportamentos. É isso que eu tava de pensando. Manipulação. Isso que eu tava pensando. Você tava falando, eu tava esperando terminar de falar pra mim poder mencionar sobre, lendo esse livro, a gente vê que desde a época da Grécia até antes, os comportamentos não mudam. Sei lá, o ser humano não aprende, gente. Eles não pensam de forma trágica. É claro, como foi um livro escrito por um americano, nada melhor do que ter exemplos americanos. E a gente tem aqui, com certeza, exemplos do Donald Trump. Ele cita bastante. Muito os erros que ele fez, tanto ele quanto a gestão atual do Biden. E outra coisa interessante que agora que você citou, ele cita muito George Bush, eu não lembro se é o Bush, do ataque ao Iraque. Sobre a atitude de um líder, e o filho sucede ele e não toma as mesmas atitudes, não tem o mesmo raciocínio que o pai. Às vezes o pai tem uma boa liderança, mas o filho bota tudo a perder. Lembra mais ou menos disso? Ninguém é igual, nenhum ser humano é igual. E é isso que ele fala. Até em... Foi o Bush, que é o Bush pai, Bush filho. Isso. Foi, né? E a gente não pode ser julgado pelos atos dos nossos pais e nem esperar que a gente corresponda às mesmas expectativas que os nossos pais realizaram. Acho que é uma falha muito grande e por isso existem psicólogos. Graças a isso, muitos psicólogos aí têm emprego, né? Porque... Ai, que triste. E aí,
A gente tem alguns exemplos aqui que não foram falados com todas as letras porque é muito subjetivo, mas a gente entende. E quando a Glaucia fala do George Bush aí, do filho, dos Estados Unidos, Iraque, você pega mais algumas palavras-chave aí, como petróleo, enriquecimento de urânio e depois guerra, caos e anarquia. Então, assim, tudo isso está interligado e você encontra um sentido lógico quando você começa a unir esses temas aí. A gente não concorda 100% com o autor. Teve um ponto ou outro que eu li e falei assim, né, talvez seja pelo que o Miguel falou, que ele é americano, mas achei muito interessante a forma que ele abordou. E em vários momentos eu achei ele imparcial. Porém, é o que eu falo. Eu vejo muita gente criticando especialistas de Twitter, especialistas de TikTok, tá? Eu vejo muitos especialistas aí que nunca saíram da sua poltrona. Então, é delicado. Eu trabalho numa empresa, com uma equipe até razoável. Às vezes acontecem coisas na empresa e pessoas que não conhecem os fatos fazem especulações e chegam a conclusões mirabolantes. Então, é comum isso. É comum numa empresa, é comum na igreja, é comum em uma cidade, principalmente se a cidade for pequena. Grande também, tá? Que tem alguns eventos assim, um pouco mais. E é comum também esse tipo de comportamento num contexto macro, né? Que é a gestão do país e também mundial. Então, assim, as pessoas acabam criando e acabam até apontando suas ideologias em suposições. E é um grande erro. Não é você pensar tragicamente. É isso aí. Nossa, a gente achou que não teria muito o que falar, mas olha, já está quase 20 minutos de gravação. Eu falei pra Glaucia, antes de começar esse vídeo, vai ser um saco. Vai ser difícil falar sobre esse livro. Mas a gente começa a falar, a gente vai lembrando e contextualizando com o que está acontecendo atualmente, o que já aconteceu, fica fácil para conversar com vocês. Tem muita coisa para falar. Mas isso aí, esse livro é muito curto, dá para vocês ler. Os capítulos são curtos e rápidos, ele tem 120 páginas. Ele não é tão aprofundado, mas dá para ter uma ideia geral sobre o que o autor quis passar. Ele contextualiza bem em relação às fontes gregas, né, que ele usou. Fontes gregas. Procure lá no Google. E eu vou deixar com certeza aqui a legenda da miniatura desse vídeo aqui em caracteres gregos, tá? Pode deixar. Mas você entendeu? Fonte, o que é fonte? Ele usou... Fonte Arial. Depois aí tem a fonte grega, eu não sei qual que é. Fonte, tipo assim, os autores gregos que ele se baseou. Vocês entenderam, me deu calor agora. Enfim, gente, vou deixar o link de compras aqui caso vocês sejam interessados. Eu acho que vale muito a pena ler. Ler pra entender um pouco mais da cabeça desse povo que deviam pensar, né? Vou deixar também minhas redes sociais pra vocês nos seguirem por lá, saber o que estamos fazendo. É isso aí, aguardamos vocês pra conversar aqui embaixo. Mais alguma coisa? Eu tô lendo 963, então tchau. Isso não tem nada a ver. Mas não é pra ter algum sentido. Mas pode ter uma coisa com mente trágica. É só pra ter alguma coisa pra falar aqui. Né? Sim, muito trágico. A morte de John Kennedy. Será que isso vai acontecer? Bora ler pra me saber.